Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de arte, iniciaremos a unidade 4, Elementos Básicos do Teatro. No decorrer dessa unidade, nós vamos aprender quais são os 4 elementos básicos do teatro. Então, eu peço que vocês abram o livro nas páginas 68 e 69 para começarmos. Qual é o foco das imagens, né? São as roupas e que cada desenho é completamente diferente um do outro em relação ao seu aspecto. Nós temos aqui uma roupa que remete a tempos antigos, outras roupas que são fantasias, tá? E uma outra roupa que é uma peça de obra de arte do artista Hélio Oiticica, que é usada para que os espectadores se vistam e dancem de forma livre. E temos também um figurino atual, né? Uma roupa da atualidade. Ideias em construção. O que são os elementos básicos? Quando um artista pretende realizar uma apresentação teatral, ele deve pensar em diversos componentes além de sua atuação. Então, ele não deve pensar só na hora que ele está em cima do palco, né? Ele tem que pensar em diversos componentes. Para que a execução da peça ocorra de maneira planejada e atinja seu objetivo com o público, são necessários elementos básicos, sem os quais a história perde muito da sua expressividade, podendo muitas vezes não despertar as sensações e reflexões esperadas na plateia. Então, crianças, para que uma peça teatral tenha uma boa apresentação com qualidade, é preciso muito planejamento. E para isso, é muito importante organizar corretamente os elementos básicos, tá? Podem grifar essa parte. Para que a execução da peça ocorra de maneira planejada e atinja seu objetivo com o público, são necessários elementos básicos, sem os quais a história perde muito da sua expressividade, podendo muitas vezes não despertar as sensações e reflexões esperadas na plateia. Quais são esses elementos básicos? Cenário, iluminação, maquiagem e figurino. O que é o cenário, né? São os objetos e planos de fundo de uma peça que ficam fixos ou se movem no palco durante a apresentação. E a iluminação? Luz utilizada no palco para dar mais emoção ou destaque ao autor e atriz na peça. O outro elemento básico é a maquiagem, que é a pintura facial e às vezes corporal, feita nos atores e nas atrizes. Figurino. Figurinos são roupas usadas pelos atores e atrizes. Então, os 4 elementos básicos do teatro são cenário, iluminação, maquiagem e figurino. Mas será que é somente no teatro que são usados esses elementos básicos? Não, tá? Você pode ver esses elementos em outros tipos de apresentações, como no circo, em filmes ou em performances artísticas diversas. Vamos conferir nas próximas páginas essas diferentes formas de dar vida a uma apresentação por meio do uso desses elementos básicos apresentados no quadro, tá? Vocês sabem o que são performances? Performance é uma forma de expressão artística, tá? O artista, ele pode usar diferentes linguagens ao mesmo tempo, como a música, a dança, a poesia e entre outras. Essa apresentação de performance pode ser ensaiada ou improvisada, tá? E a sua diferença entre
a relação ao teatro é que não existem diálogos ou histórias sendo narradas, porque performance é uma forma de apresentar uma ideia como um quadro. Ao invés, por exemplo, quando o artista plástico vai pintar, né? Ao invés dele usar as suas expressões, o que que ele utiliza, né? A tela e a tinta, tá? Então, performance é isso. Construindo conhecimentos. Cenário. Cenário corresponde a objetos colocados e utilizados no espaço onde acontece a cena ou apresentação. Ele é construído e pensado para que a apresentação artística aconteça da melhor forma, para que os espectadores compreendam melhor a história contada. E aí, quem já foi ao teatro e já reparou como são os cenários, né? Muitas vezes, quase tudo em um cenário é falso, tá? Como portas e janelas que são produzidas somente para caracterizar melhor o ambiente da encenação, podendo ser pintadas em tecidos ou placas de madeira, por exemplo. No entanto, quando algo no cenário será utilizado pelos atores, é preciso colocar no espaço cênico objetos reais, como sofás, cadeiras, entre outros. Dessa forma, para a composição visual da apresentação, que é o principal, é possível misturar objetos cênicos de diferentes composições. A função do cenário é criar um ambiente para um momento específico da história contada e, por consequência, dar vida à encenação, para que o público e os atores sintam-se envolvidos pelo ambiente e, assim, sejam transportados para dentro da história que está sendo apresentada, tá? Então, muitas vezes, quase tudo em um cenário é falso, tá? Como as portas e janelas, que são produzidas apenas para caracterizar melhor o ambiente da encenação, do caso da peça de teatro. E quando algo no teatro será utilizado pelos atores, é preciso colocar no espaço cênico objetos reais, tá? Então, se o ator ele vai utilizar uma poltrona, por exemplo, ele precisa colocar uma poltrona, tá? Se ele vai utilizar uma cadeira, ele tem que colocar uma cadeira, tá? Aí tem que ter esses objetos reais. Os primeiros cenários utilizados no teatro antigo eram grandes tecidos pintados que apresentavam ambientes semelhantes às peças reais, com janelas, colunas e corredores, e até mesmo paisagens de campos e florestas, tá? Ainda no período da antiguidade grega, quando o teatro surgiu, existiam pessoas especializadas em produzir os cenários, que eram conhecidos como cenógrafas. Essas pessoas criaram cenários móveis, deslocando os atores e grande parte do cenário para dar mais emoção à cena. Para isso, foram desenvolvidos mecanismos com cordas e escadas que possibilitavam essa movimentação. Então, aqui nós temos a imagem, né, um desenho, uma representação dos primeiros teatros gregos, tá? Então, os primeiros cenários no teatro antigo eram grandes tecidos pintados, que representavam ambientes semelhantes a espaços reais, como janelas, colunas e corredores, tá? Então, eles eram grandes tecidos pintados. O cenário
não é um elemento, o cenário não é um elemento utilizado apenas em peças teatrais, mas também em filmes, espetáculos de dança, festas populares e religiosas, apresentações de música ao ar livre, shows e encenações de artes visuais em museus de arte, tá? Então, muitas das vezes nós pensamos que o cenário é apenas um elemento para a peça de teatro. E não, o cenário é um elemento utilizado em várias outras apresentações, né? Pode ser para festas populares, festas religiosas, shows, tá? No teatro contemporâneo, é possível se apropriar de diferentes espaços reais, pois em peças de teatro podem acontecer também em lugares da cidade, como no metrô, em uma loja ou mesmo em praça, sem a necessidade de um palco específico. Tá? Olha só que legal. Isso nós estamos falando do teatro contemporâneo, tá? É um teatro mais atualizado, mais atual, mais da nossa atualidade, que ele pode acontecer no metrô, em qualquer lugar da cidade, e não especificamente dentro do teatro, tá? Olha lá, sem a necessidade de um palco específico. Já os cenários de filmes normalmente são reais, com cenas realizadas em lugares como ruas e casas, por exemplo. Entretanto, quando o filme é sobre histórias fictícias e fantasiosas, são necessários efeitos digitais para criar esses lugares e representar cenas que não são possíveis na realidade, como, por exemplo, ocorre no filme Harry Potter e a Ordem da Fênix de 2007. E aí, quem gostam do Harry Potter, né? Então, quando há imagens que não são reais, que são fictícias, é necessário fazer os efeitos digitais, tá? Para criar lugares e apresentar as cenas, tá bom? Então, nós temos aqui a imagem, né? A cena do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, relembrando, hoje nós aprendemos sobre cenário, tá? Que é o primeiro elemento básico do teatro.